Beleza. Então é o seguinte, nós falávamos sobre as causas interruptivas da prescrição, lá do artigo 117 do Código Penal, e o parágrafo 1º do artigo 117, ele vai falar da comunicação dessas causas de interrupção da prescrição. Então nós vamos entender duas situações de comunicação dessas causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva. Então o parágrafo 1º do artigo 117 começa: excetuados os casos dos incisos 5 e 6. Por que fazer exceção? Porque olha aqui, ó. O 5 e o 6 dizem respeito à prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva está prevista aí no 1, 2, 3 e 4. Então, olha, excetuados os casos dos incisos 5 e 6, que dizem respeito à prescrição da pretensão executória, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Então vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Imagine que dois sujeitos em concurso de pessoas praticaram um crime de roubo. Então dois indivíduos praticaram um roubo. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil a gente compartilhar, que fica mais fácil para entender. Então, vamos colocar aqui, ó. Colocar o indivíduo A e o indivíduo B, ambos estão sendo acusados em um único processo do crime de roubo. Aí, ao término do processo, então existe um concurso de pessoas aqui, ó. Os dois em concurso de pessoas praticaram um roubo. Ao término do processo, o A recebeu uma sentença condenatória e o B recebeu uma sentença absolutória. Então os dois foram denunciados, os dois foram processados e ao final do procedimento o A foi condenado e o B foi absolvido. Pergunta: sentença condenatória interrompe o prazo prescricional? Sim. Artigo 117, inciso 4 do Código Penal. Sentença condenatória interrompe o prazo prescricional. Pergunta de prova: sentença absolutória interrompe o prazo prescricional? Não. Via de regra, não. Porque olha aqui, ó, quando a gente lê o artigo 117, ó, ele fala: pelo recebimento da denúncia ou da queixa, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios. Sentença e acórdão absolutórios não interrompem a prescrição. Porém, se houver concurso de pessoas, a interrupção realizada pro A com a sentença condenatória proferida em desfavor do A se comunica com o B. Por isso o nome aqui, ó, comunicabilidade, comunicação das causas que interrompem a prescrição da pretensão punitiva. Então, se o A foi condenado e o B foi acusado em concurso de pessoas com o a sentença condenatória proferida em desfavor do A se comunica e também interrompe a prescrição em desfavor do B, ainda que o B tenha sido absolvido. Por quê? Porque está escrito no artigo 117, parágrafo 1º, excetuados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos
os autores do crime. Então, se eu tenho 15 réus sendo acusados do mesmo crime, e desses 15, somente um recebeu uma condenação. Isso, deixa eu voltar isso aqui. Aí. Então, presta atenção. 15 réus estão sendo acusados da prática de um único crime, num único processo. E ao final do processo, o juiz profere uma sentença penal condenatória, condenando um dos 15 e absolvendo os 14. Essa sentença condenatória proferida em desfavor de um dos réus se comunica com todos os outros 14. A prescrição vai ser interrompida, vai começar a contar do zero a partir da sentença condenatória para todos eles. Por quê? Porque a sentença condenatória, que é um item que interrompe a prescrição proferida em desfavor de um, se comunica com todos os outros. Quem diz isso não sou eu, é o artigo 117, parágrafo 1º do Código Penal. Certo? Então, olha, excetuados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, que dizem respeito à prescrição da pretensão executória, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Beleza. Então, essa é a primeira parte. Aí tem uma segunda parte aqui. Nos crimes conexos, o que é isso? Os crimes que estão conectados. Né? A prova de um interfere na prova de outro. Então, os crimes estão conectados. Que sejam objeto do mesmo processo, então, 2 ou mais crimes estão sendo julgados no mesmo processo. Estende-se aos demais crimes a interrupção relativa a qualquer deles. Então, vamos entender isso. Quando eu tenho 2 ou mais réus que estão sendo acusados no mesmo processo, do mesmo crime, a sentença condenatória proferida em desfavor de um vai ser utilizada para interromper a prescrição mesmo daqueles que foram absolvidos. Então, a sentença condenatória proferida em desfavor de um se comunica com os demais para poder interromper a prescrição. Agora, quando os crimes são conexos, aí nós vamos dar um exemplo. Eu tinha vários réus sendo acusados de terem praticado um só crime. Agora, nesse segundo exemplo de crimes conexos, eu tenho um réu que está sendo acusado de ter praticado 3 crimes. Vamos pegar o exemplo aqui para a gente poder entender. Olha aqui, ó. O único réu, vou chamar aqui de réu A. Aqui, ó. Agora vai. Então, aqui, ó. O réu A, ele está sendo acusado num único processo de um crime de furto, de um crime de estelionato e de um crime de desobediência. Então, no mesmo processo, esse réu está sendo acusado de 3 crimes. Então, eu tenho uma conexão probatória, por exemplo. Existe uma conexão entre esses 3 crimes. O sujeito praticou um furto, depois, na sequência, ele praticou um estelionato, e na hora que ele foi abordado pela polícia, ele desobedeceu uma ordem de parada, e, portanto, ele está sendo acusado aqui de ter praticado esses 3 crimes. Ô Paulo. Oi.
Deixa eu interromper só um pouquinho. Pode falar. Boa noite. Boa noite. No crime de concurso, do concurso de pessoas, né? Uhum. Aí, quando se interrompe a prescrição, é isso? Mesmo aquele que foi absolvido, a prescrição dele também volta, não é isso? Mas Perfeito. aí não corre o risco dele. Então, porque aí não vai correr o risco aquele que foi absolvido, não? Como Voltar o assim? prazo dele de contar? Porque o que acontece? Porque ele foi absolvido. Isso. Só que como o comparsa dele foi condenado, o prazo prescricional dele Isso. depois da sentença zera também. Mas aí ele volta a fazer parte do processo absolvido. Sim, sim. Né? Porque ele sendo absolvido, a acusação pode recorrer dessa sentença. E aí aquela absolvição que foi proferida na sentença, o tribunal, ao julgar o recurso, pode reverter essa decisão. E o que era condenação, o que era absolvição, vira condenação em segunda instância. Então é isso que eu estava querendo saber, porque aí ele corre o risco de ser Ser condenado, né? O condenado. que foi absolvido corre o risco de ser condenado. Isso. Né? Por isso que o prazo prescricional Entendi. para ele, com a sentença condenatória do outro, é interrompido. Porque essa sentença dele de absolvição ela não é definitiva ainda. Entendi. Então, mesmo sendo absolvido, Adriana, ele corre o risco de, posteriormente, ser condenado. Né? Porque sua dúvida é perfeita. Pelo seguinte, ó, se o cara foi absolvido, ele não tem que pensar mais em crime, né? Porque ele tinha uma condenação contra ele. Ele agora foi absolvido, né? Mas o que é o porém? Essa absolvição, se Isso. a acusação faz um recurso contra ela, aí essa absolvição pode se tornar futuramente uma condenação. E aí, no meio do caminho, você tem a sentença que interrompeu o prazo prescricional. Entendi, então. Deixa eu Obrigada. voltar aqui, que vai ficar mais claro para você poder entender. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para a gente poder entender isso aqui. Ó. Só um minutinho. Olha aqui. Ó. Vamos colocar, né, o A e o B. Eles estavam sendo acusados. Vamos colocar um crime com prazo prescricional menor. Vamos colocar aqui um crime de furto simples. O furto simples, artigo 155, pena de 1 a 4 anos. Então, o prazo prescricional, pena máxima abstrata, combinado em 4 anos, o prazo prescricional será de 8 anos. Olha aqui, ó. Superior a 2 anos, até 4, pena será, o prazo prescricional será de 8 anos. Então, o A e o B estão sendo acusados de terem praticado um crime de furto simples. Da data do recebimento da denúncia, né, até a sentença, o A que foi condenado, vamos supor que tenham transcorridos 5 anos. E o B, na sentença, foi absolvido. Da data da publicação da sentença condenatória até o julgamento do recurso, tinham transcorrido 5 anos, aqui transcorreram-se mais 4 anos. O processo é um só, o recurso foi julgado juntos, os recursos foram julgados juntos. Então raciocina comigo aqui, ó. Da data em que o juiz recebeu a denúncia, e, portanto o prazo prescricional começou a contar do zero, até a data da sentença condenatória, passaram-se 5 anos.
Da sentença condenatória, o que a sentença condenatória faz? Zero prazo prescricional. Começa a conta de novo. Até o julgamento do recurso, passaram-se mais 4 anos. 5 mais 4, 9 anos. Prescreveu? Não, não prescreveu. Por quê? Porque a sentença condenatória, conforme previsto no artigo 117, inciso 4, a sentença condenatória, ela zera o prazo prescricional, ela interrompe o prazo prescricional. Então eu começo a contar daqui de novo. Daqui para frente, ó, teriam que ter transcorridos 8 anos. Como transcorreram-se só 4, não está prescrito. Agora, e a situação do B? O B não foi condenado. O B foi absolvido. E aí, até a sentença de absolvição dele, transcorreram-se 5 anos, e até o julgamento do recurso, porque aqui quem recorreu foi a acusação. Ó, ele foi absolvido, não concordo. A prova era no sentido de condenar. Transcorreram-se mais 4 anos. 5 com 4, 9. Então o B, ele foi beneficiado com a prescrição? Não. Por quê? Essa decisão que condenou o A se comunica para interromper também o prazo prescricional do B. Certo? Se no recurso inverte essa decisão absolutória e torna ela uma decisão condenatória, essa sentença condenatória proferida em desfavor do A se comunica com o B e a partir daqui, ó, os dois prazos são zerados, são interrompidos. Certinho? Certinho. Então, olha, é isso que está escrito aqui, ó, no artigo 117, quando ele fala que a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Se um foi absolvido, se um foi condenado, mas o outro foi absolvido, essa sentença condenatória desse um se comunica com o outro para poder interromper, para poder zerar o prazo prescricional dele. Ok? Agora, a outra possibilidade é essa aqui, que é o finalzinho, né? Depois do ponto final aqui, ó, do artigo 117, parágrafo 1º, diz que nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, então nós mudamos o exemplo. O de lá eram 2 réus praticando um crime. Nesse exemplo aqui, é um réu praticando 3 crimes. Ele praticou um furto, que tem um prazo prescricional de 8 anos, porque a pena do furto é de 1 a 4. Ele praticou um estelionato, cuja pena é de 1 a 5. Então, se a pena máxima é de 5, o prazo prescricional sobe para 12 anos. E ele praticou uma desobediência. Acho que a desobediência é de 15 dias a 6 meses. É um crime de menor potencial ofensivo. Então, né, pena máxima menor do que 1 ano, prazo prescricional de 3 anos. Então, vamos imaginar o seguinte. Quando chega na hora da prolação da sentença, e aí uma coisa importante, gente, nós não podemos errar. Cada crime, eu tenho um processo com 3 crimes. E o prazo prescricional é um só? Não. Cada crime tem o seu próprio prazo prescricional. O furto vai prescrever em 8 anos, o estelionato vai prescrever em 12, e o crime de desobediência, lá do 330 do Código Penal, vai prescrever em 3 anos. Então, cada crime tem o seu prazo prescricional próprio. Não é que o juiz tem que 12 anos para proferir sentença, contados da data que a denúncia foi recebida. Não. Se o juiz proferir, por exemplo, uma sentença em 10 anos, o crime de furto prescreveu e o crime de desobediência prescreveu. Mas o de estelionato, não. Então, cada crime tem o seu prazo prescricional separado e vai ser analisado de forma
separada. Mas nessa circunstância, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que, ao final do processo, o réu foi condenado pelo crime de furto, absolvido pelo crime de estelionato e absolvido pelo crime de desobediência. O que vai acontecer com essa sentença condenatória em relação ao crime de furto? Vai se comunicar e interromper o prazo prescricional do crime de estelionato, vai se comunicar e interromper o prazo prescricional do crime de desobediência. Então é isso que está na parte final do parágrafo 1º do artigo 117. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais, estende-se ao estelionato e à desobediência, a interrupção relativa a qualquer deles. A interrupção que aconteceu com o furto, em razão da sentença condenatória, se estende ao estelionato e se estende à desobediência. Então a gente tem que ficar muito atento, porque isso derruba a gente na hora da prova. A gente tem que ficar muito atento a esses dois detalhes, que olha, se eu tenho mais de um réu no processo e um deles foi condenado, ainda que o outro seja absolvido, essa interrupção que aconteceu para esse um que foi condenado se estende àquele que foi absolvido. O prazo prescricional do crime dele zera. A mesma coisa, se eu tenho um réu e vários crimes, esses crimes são conexos, esses vários crimes estão sendo julgados no mesmo processo, se ele está respondendo a 3 crimes, ele foi condenado por 1 e absolvido por 2. Essa condenação em razão de um dos crimes se estende aos outros 2. A interrupção, em razão dessa condenação de um crime, se estende aos outros 2. Certo? Então, ficar atento a esse detalhe do artigo 117, parágrafo 1º do Código Penal. E aqui, nós temos as chamadas causas impeditivas, que aí não vai correr prazo prescricional, e suspensivas, hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Então, artigo 117, vai falar dessas causas impeditivas e suspensivas da prescrição da pretensão punitiva. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Lembra do crime lá de bigamia, que a gente estava comentando no começo da aula? Então, o crime de bigamia, o sujeito se casou 2 vezes. Aí, vamos imaginar a situação em que ele se casou 2 vezes, mas um dos casamentos, ele foi induzido ao erro. Ele se casou com uma pessoa que tinha lá um impedimento para o casamento. E aí, ele ingressa com uma ação judicial para poder anular esse primeiro casamento. Mas o sujeito é muito afoito, muito afobado. Antes de sair a sentença dizendo se o primeiro casamento vai ser anulado ou não, ele já emenda o segundo casamento. E aí isso chega ao conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público oferece denúncia contra ele. Aí o que ele vai falar? Fala, peraí, existe um processo no qual eu estou buscando a anulação do meu primeiro casamento. Se eu anular o primeiro casamento, vai sobrar só um. Casar só uma vez ainda não é crime no Brasil. Casar 2 vezes simultaneamente, que é crime, que é o crime de bigamia. Então, casar uma vez só ainda não é crime. Então, nessa situação, enquanto esse processo da anulação do primeiro casamento não for resolvido, a prescrição não vai correr. Se tiver começado o processo, e aí ele comunica, existe o processo criminal em curso,
mas existe um processo lá na vara civil que eu pretendo anular o casamento. Então, enquanto não terminado o processo lá da vara civil para anulação do casamento, o processo criminal vai ficar suspenso. Suspendendo o processo criminal, o que vai acontecer com o prazo prescricional? Vai continuar contando? Não, vai ficar suspenso também. Então, essa é a hipótese do inciso 1 do 116. Outra hipótese, né, de causa impeditiva ou suspensiva da prescrição. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Ele está cumprindo pena lá no exterior, então suspende o prazo prescricional aqui. Quando ele voltar, quando ele acabar de cumprir a pena que ele voltar, o prazo prescricional volta. Inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando eles não são admitidos. Então, olha, já ouviram falar do princípio da presunção de inocência, e aí o princípio da presunção de inocência vai dizer que ninguém será considerado culpado enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória. Então vamos lá. Isso é um longo caminho até esse trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O sujeito praticou um crime na comarca de Nova Serrana, foi preso em flagrante, foi instaurada a investigação, o Ministério Público ofereceu denúncia, o juiz recebeu essa denúncia, fez a audiência, o juiz de direito da comarca de Nova Serrana profere uma sentença condenatória contra esse indivíduo. Foi condenado em primeira instância. Ele já é réu, ele já tem que cumprir pena. Não, peraí. A sentença condenatória foi proferida em primeira instância, mas ele pode recorrer para o Tribunal de Justiça, cuja sede é Belo Horizonte. Só que o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso contra a sentença condenatória, confirma a sentença. Então ele já está condenado, ele já tem que, se estiver respondendo ao processo em liberdade, ele já tem que ir preso para poder cumprir a pena? Não, peraí. Ele tem a possibilidade de fazer um recurso especial para o STJ e um recurso extraordinário para o STF. Aqui é BH, esses dois aqui são em Brasília. Então, olha, do dia em que o crime aconteceu até o dia em que o Supremo Tribunal Federal julga o recurso extraordinário, gente, isso pode levar mais de uma década. Isso pode levar 15 anos. Ou até mais. Aí os prazos prescricionais. A sentença condenatória interrompeu, o acórdão condenatório interrompeu, e daqui para cima, ó, se esses recursos não são admitidos, esse prazo de demora daqui até o STF não é computado. Olha aqui, ó, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores. O que é isso, Tribunal Superior? Superior Tribunal de Justiça, STJ, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. São tribunais superiores. Assim como a gente tem Tribunal Superior na Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, TST. A gente tem Tribunal Superior na Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E a gente tem Tribunal Superior na Justiça Militar, STM, Superior Tribunal Militar. Então, olha, nessas duas situações aqui, o prazo prescricional não será computado, está suspenso. E a última hipótese, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Bom, isso também é assunto para as aulas de processo penal. Eu vou só adiantar, em 24 de dezembro do ano passado, foi publicada uma lei famosa, chamada Pacote Anticrime. Essa lei 13.964 de 2019, famoso Pacote Anticrime,
ela fez várias alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, e ela começou a valer, ela começou a vigorar no dia 23 de janeiro desse ano. E aí uma das mudanças que essa lei fez no ordenamento foi a criação de um acordo entre a defesa e a acusação. Falando assim, ó, se o crime é um crime não tão grave, não é um crime leve também não, mas não é um crime grave, um crime praticado sem violência ou grave ameaça, a pessoa sendo primária, sem antecedentes criminais, se ela fosse condenada, né, crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, sujeito primário, sem antecedentes, essa pena muito provavelmente seria substituída por restritivos de direito. Então, ao invés do sujeito queimar o réu primário dele, ele aceita esse chamado acordo de não persecução penal, vai cumprir algumas condições dentro de um determinado período de tempo, e aí ele mantém a primariedade. O que é o problema? O acordo de não persecução penal, ele impede o início do processo, mas ele impõe ao sujeito o cumprimento de várias condições. Exemplo, ele vai ter que prestar serviço à comunidade, ele vai ter que pagar prestação pecuniária, ele vai ter que cumprir algumas condições. Se ele descumprir essas condições, o que vai acontecer? O processo vai iniciar. Ele vai sofrer um processo criminal. Ele teve a chance, ó, você é primário, sem antecedentes criminais, então você tem um direito, a lei te confere o direito de não ser processado criminalmente. Você topa? Você vai ter que pagar uma prestação pecuniária aqui no valor de 2 salários mínimos e vai ter que prestar serviço à comunidade durante o período de 1 ano. Topa? Prefere do que ser processado criminalmente? Prefiro. Aí o sujeito começa a cumprir as condições e deixa de pagar a prestação pecuniária e deixa de prestar o serviço à comunidade. O que o promotor vai fazer? Vai oferecer denúncia e vai pedir o prosseguimento do processo. Tá, mas... Dê um exemplo, Paulo. Oi? Dê um exemplo. Olha, Exemplo. atualmente, um crime de descaminho, né? Um exemplo. Crime de descaminho do 300... Eu não vou lembrar de cabeça aqui, deixa eu compartilhar o 334. Ah, isso aqui, ó. Contrabando, cadê o descaminho? 334. Trazendo o telefone do Paraguai. Isso. Trazendo muamba do Paraguai. Então, trazendo muamba. E aqui, cigarro. O cigarro já é contrabando. Aqui, ó. O que é o detalhe? Cigarro Uma diferencinha boa de prova é o seguinte. Antes, os dois crimes, eles estavam previstos os dois no artigo 334 do Código Penal. Contrabando e descaminho. Aí houve essa mudança feita pela lei 13.008, aqui, ó, de 26 de junho de 2014, e separou isso. Aí o 334 ficou com o descaminho e o 334A com o contrabando. Qual que é a diferença de um e de outro? Ó, o descaminho é a entrada sem pagamento de imposto no território brasileiro, mas a entrada de uma mercadoria lícita. Né? Então o sujeito vai lá, compra... Seria um aparelho de celular. Aparelho de celular, de notebook, um monte de aparelho eletrônico. Esses aparelhos eletrônicos, eles podem ser vendidos. Se o sujeito vai lá e paga os impostos, ele pode comercializar eles aqui normalmente. Agora, o contrabando são de mercadorias. Contrabando é a entrada de mercadorias proibidas de serem comercializadas aqui no Brasil. Então, por exemplo, o cigarro, né, o cigarro fabricado no Paraguai, não tem autorização de ser fabricado aqui, de ser comercializado aqui no Brasil. Então, mesmo que o sujeito pague os impostos, né, ele teria que receber lá uma análise da Anvisa e uma série de protocolos. Então, o cigarro fabricado no Paraguai não pode ser vendido no Brasil. O notebook, né, que está lá no Paraguai, se ele é importado, ele pode ser comercializado aqui no Brasil, não tem problema. Então, se o sujeito ingressa com mercadoria lícita, que poderia ser comercializada aqui se os impostos tivessem sido pagos, ele pratica descaminho. Se a mercadoria é ilícita, ele pratica contrabando. E aqui, qual que é a diferença? Diferença boa aqui, ó. A pena do contrabando, ela é mais alta do que a pena do descaminho. O contrabando é pena de 2 a 5, o descaminho de 1 a 4. Beleza? Então, o que acontece? O sujeito é primário, sem antecedentes criminais, foi lá no Paraguai, foi lá em Foz do Iguaçu,
atravessou a fronteira, foi no Paraguai e comprou lá um monte de muamba, né, para uso próprio e para comercializar. Aí ele está vindo embora, ele é parado numa fiscalização da Polícia Federal ou da Receita Federal, muitas vezes, e aí ele é conduzido para a delegacia, acusado do crime de descaminho. Quando chega para o promotor, né, para o procurador da República, no caso, o membro do Ministério Público Federal, quando chega para ele, ele vai analisar os antecedentes criminais dessa pessoa. Ó, essa pessoa é primária sem antecedentes criminais. Ela nunca respondeu nenhum processo. E ela está praticando, ela está sendo acusada de ter praticado um crime que não é lá tão grave. É um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. A pena, né, a pena máxima é uma pena de 4 anos. Então, ao invés dessa pessoa ser acusada criminalmente e responder um processo criminal e talvez perder a primariedade por conta de um crime que não é lá tão grave, o Ministério Público oferece para ela um acordo. Olha, ao invés de você responder ao processo, eu vou colocar aqui algumas condições para que você, cumprindo essas condições, mantenha a sua primariedade. E aí não seja prejudicado no eventual concurso público, não seja prejudicado numa proposta de trabalho que o empregador exige os antecedentes criminais. Então você topa. Aí o sujeito vai analisar, né? Por exemplo, chegou uma proposta desse crime para um cliente meu, semana passada, a proposta foi o seguinte: o pagamento de R$ 2.500, prestação de serviços à comunidade pelo período de 6 meses, pelo período de 1 ano, e na fiscalização ele estava, né, conduzindo o veículo foi apreendido. E aí a proposta é a perda do veículo, né, a perda, obviamente, das mercadorias, o pagamento de R$ 2.500 e a prestação de serviços à comunidade pelo período de 1 ano. Então ele falou assim, olha, é coisa demais, eu estou perdendo um carro, eu estou perdendo, eu vou ter que pagar R$ 2.500, eu vou ter que prestar serviço durante o período de 1 ano, né, as mercadorias nem se fala, perdi as mercadorias, isso aí está muito complicado. Só que, se ele responder ao processo e for condenado criminalmente, a condenação será daí para pior. E qual que é a vantagem dele aceitar o acordo? Ele mantém a primariedade dele. Se amanhã ele receber uma proposta de uma empresa boa que vai exigir a apresentação dos antecedentes criminais, ele é ficha limpa. Se amanhã ele quiser concorrer a qualquer cargo eletivo, ele é ficha limpa. Se amanhã ele quiser prestar um concurso público, ele é ficha limpa. Então, acaba que a consequência da condenação, o Ministério Público só antecipa ela. Olha, você vai ter que cumprir como se você fosse condenado. É uma pena que foi substituída por penas restritivas de direito. Mas, qual que é a vantagem disso tudo? Você mantém a sua primariedade ao aceitar o acordo de não persecução penal. Então, assim, a base, né, os 3 principais requisitos do acordo de não persecução penal. O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. O crime tem que ter pena máxima, pena mínima. Pena mínima abstrata até 4 anos, então é uma pena relativamente alta, né? Pena mínima até 4 anos, é uma pena alta. E o sujeito tem que ser primário, sem antecedentes criminais, não pode estar respondendo a nenhum processo para ele fazer jus a esse acordo. E aí, né, as duas principais condições para que o acordo se concretize é o cumprimento de serviço comunitário, de prestação de serviço à comunidade, e pagamento de prestação pecuniária, que vai variar aí de 1 salário mínimo, que eu já vi até hoje, de 1 a 10 salários mínimos. Então a pessoa ela vai avaliar, ó, vale a pena eu aceitar o acordo e cumprir essas condições, ou é melhor eu correr o risco de responder ao processo e aí ser absolvido ou ser condenado criminalmente. Então ela vai avaliar isso tudo. Durante o período em que a pessoa está cumprindo essas condições da suspensão, do acordo de não persecução penal, então durante esse período, o prazo prescricional fica suspenso. Por quê? Porque ele pode iniciar o cumprimento do acordo, mas descumprir as condições. Ele vai lá, presta serviço à comunidade durante 2 meses e depois não volta lá mais, não dá as caras. Então, ao ter essa informação, o Ministério Público vai falar assim, olha, vamos começar o processo contra ele. E nós demos uma chance, ele descumpriu as condições, então agora o processo efetivamente vai começar.
E o prazo prescricional? O prazo prescricional durante o período que ele estava cumprindo o acordo estava suspenso. Agora volta a ser contado. Então, olha aqui. São essas 4 as hipóteses previstas no Código Penal, né, dos incisos 1 a 4 do artigo 116. Tem o parágrafo único, fala que depois de passar em julgar a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Porque às vezes o sujeito coleciona condenações criminais. Ele tem condenações criminais em 4 processos. Mas aí ele está cumprindo a pena do primeiro processo, da primeira condenação. E aí está aguardando cumprir ela para iniciar o cumprimento das outras 3 penas. Ah, vai contar prazo prescricional? Não, vai suspender. Obviamente, ele está cumprindo uma pena. Na hora que ele acabar de cumprir essa, ele cumpre a segunda, a terceira, a quarta, assim sucessivamente. Porque senão ficaria fácil. Né? Quanto mais o sujeito é preso, muitas vezes ele pratica crime dentro do próprio estabelecimento prisional. Então, essas penas ficam suspensas. E outro detalhe. Eu falei dessas 4 hipóteses aqui de suspensão da prescrição que estão no Código Penal. Tem hipótese de suspensão da prescrição fora do Código Penal? Tem. Olha aqui. Esse artigo 366, olha lá, ele não é do CP, ele é do CPP. CPP é o Código de Processo Penal. Então tem uma hipótese lá de suspensão. Se o acusado citado por edital, o que é isso? O que é a citação por edital? Não sabe onde que o cara está. O cara praticou um crime, sumiu no mundo. A gente não sabe onde mais que ele está. Aí o Ministério Público tenta citar ele no endereço que ele forneceu quando ele foi na delegacia, não acha, não tem ninguém morando lá mais no endereço. Comunica, oficia CEMIG, oficia Receita Federal, oficia Justiça Eleitoral. Todos os endereços fornecidos por CEMIG, Copasa, Receita Federal, Justiça Eleitoral são endereços desatualizados. Então, o sujeito está em local incerto e não sabido. Ninguém sabe do paradeiro dele. Esse processo dele vai ficar parado? Não. Esse processo dele, ele vai receber uma citação por edital. O que é isso? Publica no Diário Oficial da União. E aí ele vai ficar sabendo, gente, ninguém em sã consciência sai lendo Diário Oficial da União e nem do Estado, né? Então, ninguém sai lendo Diário Oficial por aí. Não vai ficar sabendo. E aí, feita essa citação, se ele não comparecer no processo, nem constituir advogado, o que vai acontecer com o processo? Ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Então, não achou o sujeito, o que faz? Faz a citação por edital, publica lá no Diário Oficial e pega o processo e suspende. Põe paradinho lá na prateleira. E o prazo prescricional? Parado também. Está suspenso. Podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Isso aqui é muito comum. Não achou de jeito nenhum. Põe esse processo parado na prateleira, decreta a prisão preventiva do infeliz, e às vezes é coisa muito simples. E às vezes é um crime de embriaguez ao volante, um crime de direção perigosa, um crime de desobediência, é uma coisa muito simples. Só que não acha o cara de jeito nenhum. Né? Já oficiou CEMIG, Copasa, já oficiou Receita Federal, Justiça Eleitoral, não acha ele de jeito nenhum. E aí o que faz? Suspende o processo, prazo prescricional, e na maioria das vezes o juiz decreta a prisão preventiva dele. Aí um certo dia, ele é parado na blitz, quando consulta o nome dele, tem um mandado de prisão em desfavor dele. Ah, mas a minha pensão alimentícia está em dia. Mas não é isso, é um processo criminal. Ah, mas um processo criminal de uma coisa, juizado de pequenas causas, que não chegou intimação nenhuma para mim, etc, etc. Aí até atualizar o comprovante de endereço, até fazer isso tudo, dorme quase uma semana lá no Chilindró. Então isso é muito comum. Aí decreta a prisão preventiva, suspende o processo fica paralisado e também suspende o curso do prazo prescricional. Outra hipótese. Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Artigo 89. Suspensão condicional do processo. Se esse processo está suspenso, com base
esse artigo da Lei dos Juizados Especiais, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Aqui, ó, tem um exemplo previsto na Constituição Federal, no artigo 53, parágrafo 5º. Os parlamentares, né, na teoria isso é muito bonito, os parlamentares, tanto deputados federais quanto senadores, eles têm a prerrogativa de, ao responderem a um processo criminal, é o caso lá da parlamentar Flor de Lis, né, que foi denunciada por ter matado o marido. Então, todo parlamentar ele tem a prerrogativa de ter o processo paralisado enquanto ele exerce o mandato. Né? A teoria é muito bonita. A teoria fala o seguinte: o parlamentar ele exerce uma função de representação. Então, o deputado federal, o senador, o deputado estadual, ele está ali exercendo um papel de representação do seu eleitorado. Ele não está exercendo uma função particular dele, uma função que é só dele, que é específica dele, não. Ele exerce uma função, né, no exercício do mandato dele, de representação de todo o seu eleitorado. Então, não vamos prender ele, não. Não vamos deixar ele preocupado com o processo criminal em curso, não. Né, ele pode, se a casa, né, a qual ele pertence, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Assembleia Legislativa, se a casa legislativa a qual ele pertence deliberar no sentido da suspensão, não, esse processo deve ser suspenso. Porque ele é um cara muito importante aqui no parlamento, nós precisamos dele para, né, o dia que ele perder o mandato, ele volta e responde a esse processo criminal. Então, se acontecer isso, se a Casa Legislativa deliberar e determinar pela suspensão do processo, aqui, a sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Acabou o mandato, ele vai responder ao processo e aí volta o cômputo do prazo prescricional. Certo? Então nós temos hipóteses de suspensão do prazo prescricional no Código Penal, lá no 116, e também na legislação extravagante. Então nós vimos aí as causas de interrupção do 117, as causas de suspensão do 116 e também do 366 do Código de Processo Penal, do 89 da Lei 9.099 e do 53 da Constituição Federal. Beleza. Então, até agora, nós falamos sobre a PPP propriamente dita, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que tem por característica ser calculada sempre com base na pena em abstrato. Aqui. Eu sempre calculo a PPP propriamente dita com base na quantidade de pena que é prevista ao crime. Se a pena é menor que 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos. Se ela é maior que 1 ano, se ela é igual ou maior que 1 ano, mas não ultrapassa 2, 4 anos. E assim, sucessivamente. Essa é a PPP propriamente dita. Agora, uma outra hipótese de PPP é a PPP retroativa. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte, né, o exemplo que a gente estava usando aqui. Ó. Vamos imaginar que o sujeito ele está sendo acusado pelo crime de estelionato. O estelionato tem pena de 1 a 5 anos. Qual que é o prazo prescricional da pretensão punitiva propriamente dita? Se a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, eu vou lá na pena máxima, que são 5 anos, e jogo essa pena máxima naquela tabelinha. Crime com pena máxima de 5 anos, olha aqui. Se a pena é superior a 4, mas não ultrapassa 8, o prazo prescricional será de 12 anos. Então, o prazo prescricional da prescrição, o prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita será de 12 anos.
Porém, o sujeito condenado por estelionato dificilmente vai receber essa pena máxima de 5 anos. Eu, particularmente, já trabalhei, já tive notícia de um monte de processos de estelionato e nunca tive notícia de um réu que praticasse um estelionato e que recebesse uma pena máxima de 5 anos. Nunca tive notícia. Ainda mais se o sujeito for gente boa, né? Aquele que nunca foi preso à toa. Então o cara é gente boa, nunca foi preso à toa. E aí foi condenado por crime de estelionato. Gente, essa pena, ela vai ficar aqui em um ano, vamos colocar que ele é reincidente, 1 ano e 6 meses, quando muito 2 anos. Vamos colocar que o juiz pesou a mão, o cara é reincidente, o prejuízo que ele deu na vítima foi um prejuízo grande. Então, o juiz pesou a mão, a condenação por um estelionato remanesceu uma pena de 2 anos. Quando eu analiso a pena máxima abstrata, que é de 5, 5 prescreve em 12. Agora, e a pena de 2 anos? 2 anos prescreve em 12 também? Não. Ó, isso aqui muda completamente quando eu jogo aqui na tabelinha. Pena de 2 anos prescreve em 4. Tá vendo a diferença? De uma pena que antes prescrevia em 12, agora passa a prescrever em 4 anos. Cai para 1/3 do prazo prescricional. Então, o que é a prescrição da pretensão punitiva retroativa? Diferença básica entre a prescrição propriamente dita e a prescrição retroativa é que a propriamente dita, ela vai ter como parâmetro a pena máxima abstrata. E a prescrição retroativa, ela vai ter como parâmetro a pena efetivamente fixada na sentença. Então eu caio de um parâmetro de 5 anos, que prescreveria em 12, para um parâmetro de uma pena de 2 anos, que vai prescrever em 4 anos. Certo? Então a diferença da prescrição propriamente dita para a prescrição retroativa é que a prescrição propriamente dita eu levo em consideração o máximo, a pena máxima combinada ao delito. E na prescrição retroativa eu levo em consideração a pena que foi fixada na sentença. Tá, mas não entendi não. Quando que eu uso uma e quando que eu uso outra? Muito simples. Enquanto você não tem sentença condenatória, enquanto você não tem uma pena fixada a esse réu, você vai usar a prescrição propriamente dita. O crime está lá na fase de investigação. Né? O inquérito está lá na delegacia ainda, não foi nem para o fórum, não virou nem processo. Você vai calcular o prazo prescricional. Você vai calcular o prazo prescricional com base em quê? Com base na pena máxima abstrata combinada ao crime. Você não tem sentença ainda, você não tem nem processo. E aí, a partir de quando que você começa a calcular a prescrição retroativa? A partir do momento que o juiz condena. E aí você sai de um patamar de uma pena máxima de 5 anos, cujo crime prescreveria em 12, e cai para uma pena concreta, não é que pena abstrata mais, é pena concreta, fixada, segundo as 3 fases de fixação de pena: pena base, circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição. E aí você já passa a ter uma pena concreta de 2 anos, que agora prescreve em 4 anos. Certo? Pessoal, tive a informação que veio aquela informação que a minha internet está instável. E aqui, graças a Deus, está dando uns chuviscos. Então, se acontecer da internet ficar travando, vocês me mandem notícia aqui, me falam no microfone, me mandem notícia no chat. Eu
eu reiniciar aqui, beleza? Bom, então vamos conceituar, para a gente poder entender melhor o que é essa tal da prescrição retroativa. Vamos lá. Vamos conceituar ela aqui. Prescrição retroativa é uma espécie de PPP, é a espécie de prescrição da pretensão punitiva calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória então espécie de PPP calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória quando ocorre o trânsito em julgado para a acusação. Então, espécie de prescrição da pretensão punitiva, que é calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória, não é calculada mais com base na pena máxima abstrata, é calculada com base nessa pena concreta, que foi aplicada na sentença. Quando ocorre o trânsito em julgado para acusação, então o sujeito foi condenado criminalmente e a acusação não recorreu discutindo a quantidade de pena. A acusação está satisfeita com essa quantidade de pena. Então, quando ocorre o trânsito em julgado para acusação, não podendo ter como data inicial momento anterior ao recebimento da denúncia. Então, espécie de prescrição da pretensão punitiva, calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória, quando ocorre o trânsito em julgado para acusação, não podendo ter como data inicial momento anterior ao do recebimento da denúncia. Ou queixa, né? Denúncia ou queixa. Então, a prescrição retroativa é uma espécie de prescrição da pretensão punitiva, que ao invés de eu calcular com base na pena máxima abstrata, eu vou calcular com a pena concreta que foi fixada na sentença condenatória. Desde que a acusação não tenha recorrido discutindo a quantidade dessa pena. Voltou, gente? Deu uma travada aqui para mim também agora. Beleza, só finalizar isso aqui também, a gente já termina a aula. Ó, então a diferença é a seguinte.
Eu vou só explicar isso aqui mais 5 minutinhos e a gente encerra. Olha aqui, ó. Então, o sujeito, ele praticou um crime de estelionato. Aqui foi feita a investigação. Em seguida, começou o processo. Aqui foi recebida a denúncia. O processo seguiu. E aqui foi proferida a sentença condenatória. Qual que é o crime? O crime que o sujeito está sendo acusado é um crime de estelionato. Qual que é a pena? Pena do estelionato de 1 a 5 anos. Quando o sujeito aqui começa a ser investigado, dá para saber qual que é a pena dele? Não, a pena dele veio aqui, ó. Que muito tempo depois. Então, no início aqui, ó, qual que é o prazo prescricional desse crime? Pena máxima abstrata igual a 5 anos. Prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita é de 12 anos. Aí, do dia em que ele praticou o crime até o recebimento da denúncia, transcorreram-se 10 anos. Tudo demorou. A polícia demorou para investigar, o Ministério Público demorou para oferecer denúncia, o juiz demorou para receber a denúncia. Aí eu pergunto para vocês, prescreveu? Não, não prescreveu. Por quê? Eu não tenho pena fixada ainda? O prazo prescricional é de 12 anos. Transcorreram só 10 do dia em que o sujeito praticou o crime até o recebimento da denúncia. Prescreveu? Não, não prescreveu. Mas aí, do dia em que o juiz recebeu a denúncia até o dia em que ele proferiu a sentença condenatória, transcorreram-se outros 5 anos. Ou seja, do dia em que o sujeito praticou um crime até o dia em que o juiz proferiu a sentença condenatória, transcorreram-se 15 anos. Gente, infelizmente isso não é raro, não. Infelizmente isso acontece. Ah, prescreveu, prescrição propriamente dita, transcorreram 15, mais 15 é mais que 12. Mas olha aqui, presta atenção. Lembra que a denúncia interrompe o prazo prescricional? Recebeu a denúncia, zera o prazo prescricional. Então, se não transcorreram-se 12 anos para trás e nem 12 anos para frente, não houve prescrição propriamente dita. Mas aí, o que é o problema? O problema desse caso é que quando o juiz profere a sentença condenatória, ele profere uma sentença condenatória de 2 anos. E aí, olha, vamos voltar aqui no conceito da prescrição retroativa. Retroativa é na de ré, né? Então é a espécie de prescrição propriamente dita, calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória. Quando ocorre o trânsito em julgado para acusação, quando a acusação não recorre e não pode ter como data inicial momento anterior ao recebimento da denúncia da queixa. Olha aqui. Momento não pode ter como momento inicial, não pode ter como data inicial o momento anterior ao recebimento da denúncia da queixa. Então aqui, ó, você exclui.
Tudo que aconteceu daqui para trás não interessa. Não interessa. Agora, pena de 2 anos. Uma pena de 2 anos prescreve em quanto tempo? Né? Se o crime, se a pena é maior, se é igual a 1 ano, né, e não ultrapassa 2, o prazo prescricional cai para 4 anos. Quantos anos nós temos aqui? 5. Então, por isso que ela é chamada de prescrição, ó, retroativa. Volta da data da sentença até a data do recebimento da denúncia. Se aqui tiver transcorrido um prazo igual ou superior ao prazo prescricional agora, que é contado não mais com base na pena máxima abstrata, mas sim com base na pena concreta fixada na sentença, que a acusação não recorreu, que a acusação se contentou com ela. Por isso, prescrição retroativa. Pena de 2 anos prescreve em 4. Quanto tempo se passou do dia em que o juiz recebeu a denúncia até o dia em que ele proferiu a sentença? 5 anos. Portanto, está prescrito. Está prescrito. A partir do momento que o juiz fixa uma pena na sentença, aí você para de calcular o prazo prescricional com base na pena máxima abstrata e passa a calcular o prazo prescricional com base nessa pena concreta que foi fixada. Certo? Então, nesse caso, embora eu não tenha um transcurso de prazo igual ou superior a 12 anos, né, porque aqui transcorreram 10 e aqui transcorreram 5, eu tenho a ocorrência da prescrição. É da prescrição propriamente dita? Não, porque a prescrição propriamente dita leva em consideração sempre a pena máxima abstrata. É da prescrição retroativa. Pega os 2 anos, pena de 2 anos prescreve em 4, retroage, anda de ré. Andou de ré para cá, transcorreram 5 anos, portanto, mais do que o prazo prescricional. Então, olha, já estudamos prescrição propriamente dita e prescrição retroativa. Falta a prescrição superveniente ou intercorrente. Essa prescrição superveniente ou intercorrente, nós vamos contar depois da prolação da sentença para o julgamento dos recursos. Daí para frente. Nós vamos ver na próxima aula o que pode acontecer, né, da demora dos tribunais de julgar os recursos e fazendo recurso atrás de recurso e assim por diante. Certo? Pessoal, então, quero aqui agradecer demais a participação de vocês. E na próxima aula nós vamos fazer a devolutiva rápida da prova.